Olá amigos, meu nome é Ailton Mascarenhas, sou advogado trabalhista. Resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com vocês algumas das dúvidas que chegaram até mim hoje dos meus clientes, amigos e alguns empresários. Obviamente não se fala outra coisa do que a medida provisória que foi publicada ontem pelo governo, a medida provisória 927/2020, que estabelece ações de natureza trabalhista que podem ser adotadas pelas empresas para enfrentar esse estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, o Covid-19. Entre algumas das medidas estão o home office, antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de algumas exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o adiamento do recolhimento do fundo de garantia, entre outros. Chegaram várias questões, tentei separar algumas que são pertinentes e vou responder na sequência, tentando elucidar algumas dúvidas que devem ser dúvida de todos vocês. Começando pela primeira pergunta, que foi se essas medidas trazidas pela medida provisória, se elas são definitivas. Pessoal, elas não são definitivas, são regras temporárias e, a princípio, válidas até dia 31/12/2020, tá bom? Em relação às férias, foi perguntado para aquelas pessoas, aqueles empregados que não completaram ainda um ano de trabalho, se a empresa pode antecipar as férias delas. Sim, é possível, tá, pessoal? Basta que a empresa comunique ao empregado sobre essa antecipação com pelo menos 48 horas de antecedência, tá? Essa comunicação deverá ser feita por escrito, pode ser por e-mail, por mensagem de texto, e deve indicar qual será esse período de férias, e esse período de férias não poderá ser inferior a pelo menos 5 dias, ok? Em relação a 1/3 dessas férias, foi questionado se o empregado vai receber, juntamente com essas férias, o abono de 1/3, esse acréscimo, melhor dizendo, de 1/3 que é previsto na Constituição Federal. A resposta depende. Pode ser que a empresa opte por fazer o pagamento já incluindo esse 1/3, ou ela poderá ter a prerrogativa de escolher fazer esse acerto com o empregado até o final do ano, para ser mais exato, não poder ultrapassar a data de 20 de dezembro, ok? Em relação a quando recebe o salário antes de tirar as férias, atualmente sabemos até 2 dias antes do início das férias esse dinheiro já deveria ser acreditado. Com a mudança dessa regra pela medida provisória, a regra passa a ser que o pagamento tem como limite o 5º dia útil posterior ao início das férias, tá, pessoal? Então, por exemplo, se a empresa conceder 30 dias de férias a partir agora do dia 26 de março, a empresa pode pagar esse período até o dia 7 de maio, ou seja, o 5º dia útil posterior, do mês posterior a essas férias. E aí, poderei vender parte das minhas férias? Sabemos que podemos vender aí até 10 dias. Ao contrário do que é praticado em situações normais, essa conversão desses 10 dias de gozo de férias em dinheiro, ela ficará a cargo da empresa aceitar, tá bom? Outra coisa, sou aquele funcionário da área de saúde, estou de férias, a empresa pode me chamar de volta? A resposta é sim, tá, pessoal? As suas férias ficarão suspensas e esse empregado ele precisa ser comunicado pelo menos também 2 dias de antecedência para retornar ao trabalho em virtude do que está acontecendo, Mas, repito, as férias ficarão suspensas. E férias coletivas, algumas regras também mudaram, tá, ok? A empresa não precisará mais comunicar essa concessão de férias coletivas às autoridades competentes, eventualmente até ao sindicato, com uma antecedência de no mínimo 15 dias, que é o que é praticado agora. Basta agora que haja uma comunicação feita aos próprios empregados
com uma antecedência de pelo menos 48 horas e não havendo limite para esse dia de férias coletivas, tá pessoal? Também houve questionamento na questão de se será possível compensar esses dias paralisados com feriados futuros. Sim, também haverá essa possibilidade, tá pessoal? A empresa deve comunicar também esse aproveitamento com pelo menos 48 horas de antecedência. Precisa avisar o empregado qual será esse feriado, tá bom? A empresa suspendeu a atividade dela por 15 dias. Estão perguntando se as pessoas, os empregados, terão que trabalhar compensando essas horas. Também é possível, desde que sejam observados alguns requisitos, tá pessoal? Um banco de horas especial, etc. Não vamos entrar nesses detalhes. Também muda a questão do recolhimento do FGTS durante os próximos 3 meses, incluindo março. Não vai existir uma obrigatoriedade de fazer o recolhimento nos meses de março, abril e maio. O empregado não perde esse dinheiro, ele deverá ser pago posteriormente pelo empregador, podendo ser parcelado e livre de multa, tá pessoal? Pessoa foi despedida, o empregado foi despedido. Perguntaram também se é necessário fazer o exame demissional. É necessário fazer o exame demissional, salvo ele tenha sido feito com menos de 180 dias. Os demais exames estão dispensados, pessoal. Admissional, periódico, exame de retorno, podendo ser feito até ao final do ano também, no último dia do ano, dia 31/12. Agora vem uma pergunta muito importante, essa daí questionaram demais também, em relação à possibilidade de estabilidade em razão de ter contraído aí o coronavírus. Pessoal, a princípio não vai ser considerado uma doença ocupacional, tá? Salvo existe um nexo causal aí, uma relação que pode acontecer principalmente com os profissionais da saúde, né? Pessoas que trabalham em hospitais, enfermeiros, médicos, isso aí pode ser questionado futuramente, mas a princípio, como regra, quem contraiu o coronavírus não terá estabilidade no seu trabalho, não será considerada uma doença ocupacional, salvo tenha alguma relação com a execução do trabalho, e isso pode ser discutido posteriormente, tá bom? Pessoal, essas regras, elas têm aplicação imediata, tá bom? E por fim, pessoal, perguntaram muito se essas medidas valem para os empregados domésticos. A resposta é sim, ela vale. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero ter contribuído aí, tirado algumas dúvidas de vocês. Não hesitem em fazer perguntas, deixe sua pergunta aqui. Esse vídeo vai ser postado nas redes sociais, né, onde você está assistindo. Então deixe seu comentário, envie sua pergunta e faremos o possível para respondê-lo. Esperamos que estejam todos bem e que fiquem todos em casa, principalmente, para evitar a propagação. Evite ao máximo de sair, proteja os seus queridos, seus filhos, seus idosos e em breve, se Deus permitir, sairemos dessa. Inclusive, lembrando aí que devemos fazer a nossa parte sempre. Até logo, até o próximo vídeo, pessoal.